Olá pessoal, já que o evangelho de domingo dá o tom para a semana toda e o evangelho desse primeiro domingo da quaresma falou a respeito da tentação de Jesus no deserto, né, nós podemos entender que se nós queremos seguir a nosso Senhor Jesus Cristo no caminho do Calvário ao longo dessa quaresma, nós precisamos também percorrer os seus passos, sendo ali tentados também onde ele foi tentado. E por isso mesmo, nosso Senhor, mesmo vencendo o diabo na sua cruz, ele nos permite as tentações, para que possamos oferecer sacrifícios de amor a nosso Senhor Jesus Cristo, preferindo a Ele e não a nós mesmos, que é aquilo que o diabo vai nos tentar, né? Ao amor próprio. Bom, hoje nós vamos usar esse livrinho aqui, pessoal, Catecismo das Tentações, de São Francisco de Sales. Um livrinho maravilhoso, em que, fazendo bem um apanhado geral aqui dos pontos que eu considerei mais interessantes para a gente falar hoje, primeiro, ele faz em forma de perguntas. A primeira pergunta: todos devem estar prevenidos contra as tentações? Resposta: não há quem possa negar, pois São Paulo, expondo a perpétua contrariedade que há entre a carne e o espírito, deixa claro que todos os homens não deixarão de sentir as dificuldades desse conflito. Também Jó diz que a vida do homem sobre a terra é uma guerra contra os inimigos de sua salvação. Os maiores santos foram vivamente tentados, principalmente no princípio de suas conversões. É que o diabo não quer permitir, né? Que ninguém siga firme nos caminhos de nosso Senhor. Jesus Cristo mesmo, o santo dos santos, permitiu ao tentador que o tentador o acometesse com más solicitações, ainda que somente exteriores, para que seu exemplo nos animasse e para que nenhuma pessoa pretendesse disso estar isenta. O demônio tem inveja de todos os que aspiram um lugar no céu, cujo direito e esperança perdeu por sua obstinada rebeldia, e anda sempre dando voltas, diz São Paulo, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Deus quer que conquistemos o céu à força de armas, e o reino dos céus, diz o Salvador, se consegue à viva força. As palmas da glória são de muito alto preço para que se deem a corações covardes. E aí, pessoal, uma próxima pergunta na sequência. Bom, se Deus quer a nossa salvação, por que Ele permite as tentações? E aí, São Francisco vai responder: para que a força de sua graça resplandeça gloriosamente em nossa fraqueza, para que o pecador aborreça o cruel jugo de suas maldades, que lhe dá tanta pena, ainda depois de ter se sacudido pela penitência, para nos obrigar a recorrer a Deus, porque o pecado original foi a declaração da autossuficiência do homem, pessoal. E aí ele nos permite isso para que possamos recorrer a Deus, para nos mostrar que somos fracos por nós mesmos. Nos escondendo nas chagas de nosso Salvador e estar nelas protegidos contra os nossos inimigos, para despertar também a nossa vigilância em prevenir as tentações e prover-nos de boas armas para esse combate, para adquirirmos bons hábitos de virtude, ou seja, também para crescermos nas nossas virtudes, numa heróica resistência aos vícios que lhes são opostos, e para confundir a soberba do demônio, porque a vitória de Cristo ela tem que ser uma vitória completa, por não poder mover a tiros de canhão os que antes abatia com um sopro. Humilhado está o espírito maligno, por debaixo dos pés daqueles que antes havia devorado. E aí, agora, mais um ponto aqui interessante. Como se preparar, então, para enfrentar bem essas tentações, né? E aí ele vai dizer: este é um ponto bastante importante, descuidado por muitos cristãos e por onde lhes vêm grandes desgraças. Eles se confessam, pedem a Deus o perdão de seus pecados, fazem o propósito de não ofender mais a Deus, mas ainda que conheçam suas fraquezas pela experiência das culpas passadas e prevejam que serão novamente tentados mais cedo ou mais tarde, não obstante, eles não põem cuidado algum em prevenir-se contra as tentações que os há de acometer. Ou seja, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, mas não aprende a se prevenir, né? Verdadeiramente, esses mostram que não tem grande horror ao pecado e que seus propósitos de emenda não são muito eficazes. Eu vos rogo que julguem a si mesmos pelo juízo que fizerem dos outros, na analogia que vou lhes propor abaixo. E ele dá um exemplo, pessoal, uma parábola do capitão. Em resumo, ele diz o seguinte: que um capitão tem a seu cuidado a defesa de uma cidadela, que o rei lhe havia encomendado muito, né? Então o rei concedeu cuidar de uma cidadela ao capitão, né? E aí, o que ele fez? Essa praça, então, foi atacada pelos seus inimigos.
e foi perdida por tantas artimanhas como por assaltos, porque apesar de bastantes defensores, tinha muitos defeitos nas suas fortificações. Somos nós, né, pessoal? O rei veio em pessoa e a reconquistou. É quando nós nos confessamos. E estabeleceu novamente o mesmo capitão no posto. Ou seja, mais um voto de confiança que Deus nos dá. Agora vai e combate, né? Levanta e anda. Porque o capitão pediu perdão pela pusilanimidade e prometeu defender-se melhor dali em diante. Então lhe avisaram que logo os inimigos voltariam, né? E nós somos avisados pelo Evangelho e pelos santos, e viriam com mais força. Mas o capitão não fez caso e continuou cuidando de outras coisas, como nós, né? Estamos cuidando da nossa vida. E então, novamente, veio o inimigo, deita-o fora e o faz prisioneiro. Porém, o rei torna novamente recuperá-la. E mais uma vez, agora vai botar outro? Não, mais uma vez coloca o capitão. Ou seja, as nossas confissões repetidas, pessoal, que não são coisas ruins, é claro, a gente não vai confessar sempre coisa diferente. A gente confessa quase sempre os mesmos pecados, porque na verdade a gente não vai ficar trocando de pecado toda semana, né, pessoal? Mas a ideia é confessar, né? Sim, sempre. Mas crescer, se preparar, se precaver, né? De modo que com o tempo a gente vai vencendo de pecado em pecado, né? Vai vencendo-os e eliminando-os, né? Porém, o rei retoma novamente, né? E estabelece de novo o capitão. Sem que por isso faça este mais do que havia feito anteriormente. O que vos parece da resolução deste homem, das promessas que ele fez ao rei? Eram verdadeiramente sinceras, sérias, eficazes? Moral da parábola. Julgai agora vós mesmos pelo que foi dito, pois tantas vezes fazeis o mesmo para com Deus a respeito de vossa alma, cuja defesa vos há confiado, provendo-vos de todas as munições necessárias que lhe pedires para guardá-la melhor. Julgai, digo eu, se vossos propósitos de uma verdadeira emenda de vida são sinceros, se são eficazes, que é dizer, encaminhados ao efeito e à execução, preparai com o tempo este fim e os meios de consegui-los, antes que seja muito tarde. E por fim, pessoal, ele vai dizer o seguinte, tá, agora então, na prática, em atos concretos, como que a gente se prepara contra essas tentações? E ele vai dizer, em resumo aqui, só em tópicos, fugir da ociosidade. O pessoal até diz, cabeça vazia, oficina de Satanás, né? Fugir dos prazeres sensuais, fazer penitência, cuidai dos afetos desordenados, vigiai os pensamentos, sede fiel, vigiai os pensamentos, os impulsos vêm, mas não alimenta aquele pensamento, né? Seja de ira, seja sexual, de qualquer ordem. Sede fiel nos bons hábitos, ou seja, cria virtudes ali, persevera nos bons hábitos, de modo que eles se tornem de fato hábitos na gente, né? Antecipai-vos as tentações, lançando o vosso cuidado sempre sobre o Senhor, recorrendo sempre a Deus, estando sempre preparado, né, diante das ocasiões, né? E assim a gente fez um breve resuminho, muito mais ou menos aqui, desse Catecismo das Tentações de São Francisco de Sales, né? Que nosso Senhor nos ajude a vencermos, né? Como ele venceu as tentações do diabo, a vencermos com a sua força, né? A força que vem do alto, mas também fazendo os nossos esforços, pois como foi dito pelo próprio São Francisco e pelo próprio Cristo, é com violência que herdamos o reino dos céus.